Fala, galera. Vocês conseguem imaginar uma serpente de 8 metros de comprimento, completamente emaranhada em rede de pesca, se afogando e você sendo a única pessoa que pode salvá-la? A história que vou contar hoje aconteceu comigo há 6 meses e foi o resgate mais tenso, perigoso e emocionante que já realizei em toda a minha vida. Meu nome é João Estradeiro, 56 anos de estrada, e essa foi a experiência mais desafiadora que já vivi com um réptil gigante. Imaginem só, 4 horas de operação de resgate, risco real de morte, uma serpente de 8 metros agonizando e uma corrida contra o tempo que jamais vou esquecer. Se vocês querem saber como consegui salvar uma das maiores sucuris já registradas no Pantanal, se inscrevam no canal agora e deixem aquele like maroto. E comentem aí, vocês teriam coragem de resgatar uma cobra gigante emaranhada e desesperada? Quero saber suas opiniões. Era uma sexta-feira, 15 de março, por volta das 14h30. Eu estava fazendo uma rota alternativa pela Transpantaneira, aquela estrada icônica que corta o Pantanal de Mato Grosso. Não era minha rota habitual, mas havia um desvio na BR-163 por causa de obras, então segui por esse caminho. Quem conhece a Transpantaneira sabe que é uma estrada única, 147 quilômetros de pissarra, cortando o maior alagado do mundo, com mais de 120 pontes de madeira sobre rios e córregos. É um paraíso para quem gosta de observar fauna selvagem, mas também apresenta seus desafios para caminhoneiros. Estava no quilômetro 58, próximo ao rio Pichain, quando algo na margem do rio chamou minha atenção. À primeira vista, parecia ser um amontoado de vegetação ou lixo acumulado perto da água, mas algo naquele conjunto de formas me fez sentir que havia algo errado. Parei o caminhão e desci para observar melhor. O que vi me deixou horrorizado. Era uma sucuri gigantesca, provavelmente a maior que já tinha visto em minha vida, completamente emaranhada numa rede de pesca industrial. A serpente estava parcialmente submersa, lutando desesperadamente para se libertar, mas cada movimento apenas apertava mais as malhas ao redor de seu corpo. Se vocês estão sentindo aquele aperto no coração só de imaginar a cena, deixem seu like agora mesmo e ativem as notificações, porque esse resgate foi uma montanha-russa de emoções. Me aproximei com cuidado. A sucuri estava claramente exausta. Seus movimentos haviam diminuído consideravelmente. Dava para ver que ela lutava há horas, talvez dias. Seu corpo massivo, de aproximadamente 8 metros, estava torcido em ângulos impossíveis pela rede, e em alguns pontos, as malhas haviam cortado a pele escamosa, causando ferimentos que sangravam. Meu Deus, murmurei. Quanto tempo você está presa aqui? A serpente me viu aproximando e tentou se mover, mas estava fraca demais. Seus olhos, normalmente alertas e focados, demonstravam exaustão extrema. O problema era ainda pior do que parecia à primeira vista. A rede não era daquelas pequenas de pesca artesanal. Era uma rede industrial, provavelmente descartada ilegalmente por pescadores comerciais, com malhas de nylon extremamente resistente. A sucuri estava envolvida por pelo menos 50 metros de rede, em múltiplas camadas que formavam um verdadeiro nó gordiano ao redor de seu corpo. Pior ainda, parte da rede estava presa em galhos submersos e pedras no leito do rio, mantendo a cabeça da serpente parcialmente sob a água. Se ela se cansasse completamente, se afogaria. Não vou deixar você morrer aqui, disse, mesmo sabendo que ela não entendia. Peguei meu celular e liguei para o IBAMA local. Alô, IBAMA, tenho uma emergência aqui. Uma sucuri gigante presa em rede de pesca. Está se afogando. Senhor, qual sua localização exata? Transpantaneira, quilômetro 58, próximo ao rio Pichain. Vamos enviar uma equipe, mas pode demorar. Estamos em Cuiabá, são mais de 100 quilômetros. Quanto tempo? Pelo menos 2h30, 3 horas. Olhei para a sucuri agonizante. Ela não tinha 3 horas. E se eu tentar começar o resgate sozinho? Senhor, é extremamente perigoso. Sucuris dessa dimensão podem ser letais quando estressadas. Ela vai morrer se eu esperar. Preciso fazer alguma coisa. Se for tentar, nunca se posicione no raio de alcance da cabeça dela. Use ferramentas longas. Corte as redes de baixo para cima, liberando primeiro as partes mais distantes da cabeça. Desliguei e avaliei a situação. Tinha no caminhão
Facas, tesouras de cortar corda, alicates, luvas de trabalho resistentes e uma barra de ferro longa. Não eram ferramentas ideais para a cirurgia de resgate de réptil, mas teriam que servir. Vou te tirar daí, avisei para a serpente. Mas você precisa colaborar. Não tenta me morder, tá bom? Obviamente ela não respondeu, mas seus movimentos haviam diminuído tanto que parecia haver uma resignação em seu comportamento. Estava fraca demais para lutar. Comecei pelo óbvio, fotografei tudo. Se algo desse errado, pelo menos haveria registro do que havia tentado fazer. Depois, vesti as luvas mais grossas que tinha e peguei as ferramentas de corte. Gente, imaginem o que passava pela minha cabeça naquele momento. Estava prestes a tentar cortar uma rede extremamente emaranhada ao redor de uma serpente de 8 metros, que, teoricamente, poderia me matar com um único golpe. Deixem seus comentários contando se já precisaram ser corajosos para salvar um animal. O primeiro desafio era estabilizar a cabeça da sucuri fora da água. Ela estava posicionada de forma que, periodicamente, precisava erguer a cabeça para respirar, um movimento que gastava energia preciosa que ela não tinha mais. Usei a barra de ferro para criar uma alavanca improvisada, erguendo cuidadosamente os galhos que prendiam parte da rede e permitindo que a cabeça da serpente ficasse permanentemente acima da linha d'água, apoiada em pedras. A sucuri respirou profundamente quando consegui estabilizá-la. Era como um suspiro de alívio. Ela me olhou por um longo momento, e juro que vi algo parecido com gratidão naqueles olhos reptilianos. Primeira etapa concluída. Falei baixinho. Agora vem a parte difícil. Comecei a cortar a rede pela cauda, seguindo as instruções do Ibama. As tesouras de corda eram úteis, mas o nylon industrial era incrivelmente resistente. Cada corte exigia força significativa, e havia literalmente centenas de cortes a fazer. Após 20 minutos de trabalho contínuo, havia liberado cerca de 2 metros da cauda. A sucuri sentiu o alívio parcial e tentou se mover, mas isso apenas criou novos emaranhados em outras partes. Calma, calma, pedi. Você se mexer só piora. Deixa eu trabalhar. Para minha surpresa, a serpente parou de se mover. Era como se tivesse entendido que seus movimentos atrapalhavam. Você é inteligente, observei. Sabe que estou tentando ajudar. Continuei cortando metro a metro, camada por camada. Era um trabalho exaustivo sob o sol forte do Pantanal. O suor escorria pelo meu rosto. Minhas mãos começavam a doer pela força necessária nos cortes, mas eu não podia parar. 45 minutos depois do início, consegui libertar completamente a metade posterior do corpo da sucuri, aproximadamente 4 metros. A diferença foi imediata. Ela conseguia respirar melhor. Seu corpo não estava mais tão comprimido. Mas a parte dianteira continuava terrivelmente emaranhada, especialmente próxima à região do pescoço e cabeça. Essa seria a parte mais perigosa. Agora vem o verdadeiro desafio, murmurei. Era nesse momento que o risco real começava. Precisaria trabalhar cada vez mais próximo da cabeça da serpente, onde ela poderia facilmente me alcançar com um bote. Parei por um momento para beber água e avaliar a melhor estratégia. Foi quando ouvi o som de um veículo se aproximando. Era uma caminhonete da Polícia Ambiental. 2 agentes desceram e vieram correndo na minha direção. "O senhor é quem ligou para o Ibama?" perguntou o sargento. "Sou sim. Estou tentando liberar ela há quase 1 hora." "Meu Deus!" exclamou o outro policial. "É a maior sucuri que já vi. Deve ter 8, talvez 9 metros. E está presa há bastante tempo", expliquei, mostrando os ferimentos. "Preciso de ajuda para liberar a parte dianteira. É a mais perigosa." O sargento avaliou a situação. "Vamos trabalhar juntos. Eu e o cabo Silva seguramos a cabeça com essas varas longas, mantendo ela estabilizada. Você continua cortando." Finalmente tinha ajuda qualificada. O plano era simples, mas arriscado. Os policiais ambientais usariam varas longas com forquilhas na ponta para gentilmente imobilizar a cabeça da sucuri contra o solo, enquanto eu trabalhava no emaranhado ao redor do pescoço e parte anterior do corpo. "Vamos devagar", instruiu o sargento. "Serpentes sentem vibração. Movimentos suaves, sem pressa. Pessoal, com a chegada da Polícia Ambiental, nossa operação de resgate ganhou um novo fôlego, mas também ficou muito mais tensa.
Trabalhar próximo à cabeça de uma sucuri de 8 metros exige técnica, paciência e muito cuidado. Deixem seu like e se inscrevam porque o que aconteceu durante essas próximas horas foi de tirar o fôlego. Os 2 policiais ambientais se posicionaram estrategicamente. O sargento Oliveira ficou do lado esquerdo e o cabo Silva do direito, ambos segurando varas longas com forquilhas acolchoadas na ponta, ferramentas específicas para manejo de serpentes grandes. Senhor João, instruiu o sargento, vamos posicionar as forquilhas gentilmente sobre o pescoço dela, logo atrás da cabeça. Não é para pressionar forte, apenas para estabilizar caso ela tente dar um bote. E se ela se agitar muito? Aí a gente recua e espera ela se acalmar. Não podemos estressar demais, senão ela pode ter um ataque cardíaco. Répteis sob estresse extremo podem morrer assim. A informação me deixou ainda mais nervoso. Não era apenas o risco para nós, era o risco de matar acidentalmente a serpente que estava tentando salvar. Ela está fraca, observou o cabo Silva. Isso pode ser vantagem e desvantagem. Vantagem porque não terá força para um bote poderoso. Desvantagem porque está mais vulnerável. Então vamos rápido, mas cuidadosos, concluí. Com as forquilhas posicionadas gentilmente sobre o pescoço da sucuri, comecei a trabalhar no emaranhado mais complexo de toda a operação. A rede estava enrolada em pelo menos 5 camadas ao redor da região anterior, formando um casulo apertado que claramente dificultava a respiração do animal. Cuidado com esse ponto aqui, alertou o sargento, apontando para uma área onde a rede havia cortado profundamente a pele. Está infeccionado. Ela está assim há dias, talvez uma semana. Uma semana? Exclamei horrorizado. Veja as marcas nas escamas. Ela lutou muito nos primeiros dias, causando ferimentos que já começaram a cicatrizar nas bordas. É antigo. A revelação me enfureceu. Alguém havia descartado aquela rede ilegalmente, condenando uma criatura magnífica a uma morte lenta e agonizante. Quem faz uma coisa dessas? Perguntei, cortando com mais determinação. Pescadores ilegais, respondeu o cabo Silva. Usam redes industriais sem autorização, e quando os fiscais aparecem, jogam as redes na água para não serem pegos. É um problema sério no Pantanal. Cada corte revelava mais do dano causado. Em alguns pontos, a rede havia penetrado tão profundamente que estava incorporada às escamas. Seria necessário tratamento veterinário especializado para remover completamente. Após mais 40 minutos de trabalho meticuloso, consegui liberar o corpo médio da sucuri. Restava apenas o pescoço e a região logo atrás da cabeça, os pontos mais delicados e perigosos. Ela está ficando mais alerta, observou o sargento. Pode sentir que está quase livre. Era verdade. A sucuri, que estava quase imóvel pela exaustão, começou a demonstrar mais vida. Sua língua bifurcada saía e entrava mais frequentemente, detectando o ambiente. Era um sinal positivo. Estava recuperando energia. Gente, imaginem a tensão daquele momento. Uma serpente gigante recuperando forças justamente quando estamos trabalhando na parte mais perigosa. Deixem seus comentários sobre momentos de tensão que vocês viveram. Vamos fazer assim, propôs o sargento. A cada 5 minutos damos uma pausa. Deixamos ela se acostumar com a liberdade parcial e avaliar que não somos ameaça. Seguimos o protocolo. A cada 5 minutos eu parava de cortar. Os policiais afrouxavam as forquilhas, mas mantinham posição, e esperávamos. A sucuri aproveitava para respirar profundamente, ajustar a posição do corpo e se acalmar. Ela está cooperando, notou o cabo Silva após a terceira pausa. Percebe que estamos ajudando. Répteis são mais inteligentes do que as pessoas pensam, comentou o sargento. Especialmente sucuris. São predadores de topo, precisam ser espertas para sobreviver. Durante uma das pausas chegou reforço. Uma veterinária de animais silvestres, doutora Mariana, que trabalhava num santuário próximo. Desculpem a demora, disse, trazendo uma caixa com equipamentos médicos. Vim assim que soube. Como está a situação? Estamos na fase final, expliquei. Falta liberar o pescoço e região cefálica. Ela examinou a sucuri à distância, usando binóculos. Estado de desidratação severa, múltiplos ferimentos, possível infecção sistêmica. Assim que liberarmos, preciso administrar antibióticos e fluidos. Ela vai sobreviver? Se conseguirmos tirá-la dessa rede, as chances são boas. Sucuris são resistentes,
mas cada minuto conta. A informação me deu novo ânimo. Retomei o trabalho com energia renovada. A parte do pescoço era especialmente complicada porque a rede estava em contato direto com a pele mais sensível da serpente. Cada corte precisava ser milimetricamente preciso para não ferir o animal. Usa a tesoura pequena aqui, instruiu doutora Mariana. Cortes menores e mais controlados. Mudei de ferramenta e continuei. Era como fazer uma cirurgia delicada, removendo fio por fio, camada por camada, milímetro por milímetro. 2 horas após o início dessa fase, consegui liberar completamente o pescoço. Restava apenas a área imediatamente atrás da cabeça, uns 30 centímetros de emaranhado final. Essa é a parte mais crítica, alertou o sargento. Se ela se assustar agora, pode dar um bote reflexo. Vou ser o mais rápido e delicado possível, prometi. Com as mãos já doendo pela força repetitiva dos cortes, trabalhei na última sessão. A rede aqui estava particularmente apertada, claramente a parte onde a Sukuri havia lutado mais intensamente nos primeiros dias de aprisionamento. 10 minutos de trabalho intenso, 15, 20, e finalmente o último fio foi cortado. Pronto, anunciei. Ela está completamente livre. Os policiais ambientais removeram cuidadosamente as forquilhas. A Sukuri permaneceu imóvel por alguns segundos, como se não acreditasse que estava finalmente livre após dias de tortura. Então, lentamente começou a se mover. Pessoal, o que aconteceu a seguir foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Deixem seu like e compartilhem, porque vocês precisam ver a reação dessa serpente gigante. Em vez de simplesmente fugir para a água, como esperávamos, a Sukuri fez algo extraordinário. Ela se moveu lentamente em nossa direção, parando a cerca de 2 metros de onde estávamos. Não se mexam, sussurrou o sargento. Deixem ela fazer o que precisa fazer. A serpente nos olhou por um longo momento. Sua língua bifurcada saía e entrava, captando nossos cheiros, memorizando quem éramos. Então, fez um movimento que nenhum de nós esperava. Abaixou a cabeça até o chão, num gesto que parecia uma reverência. Ela está agradecendo, murmurou doutora Mariana, emocionada. Nunca vi um réptil fazer isso. A Sukuri manteve a posição por cerca de 10 segundos, então se virou e começou a deslizar em direção à água. Mas seu movimento era lento, claramente ainda estava debilitada. Doutora Mariana, chamei. Ela não deveria ser medicada antes de voltar para a água? Tem razão. Precisamos administrar antibióticos e anti-inflamatórios urgentemente. Os 4 trabalhamos juntos numa operação delicada. Enquanto os policiais estabilizavam gentilmente a serpente, doutora Mariana aplicou injeções em pontos específicos ao longo do corpo massivo. Estou dando antibiótico de amplo espectro para combater possíveis infecções, anti-inflamatório para as lesões e uma solução de eletrólitos para reidratação, explicou enquanto trabalhava. A Sukuri aceitou o procedimento com surpreendente docilidade. Era como se entendesse que aquilo também fazia parte do resgate. Pronto, disse a veterinária após a última aplicação. Agora ela pode ir para a água, mas vamos monitorá-la. A serpente retomou seu caminho para o rio. Quando finalmente entrou na água, foi visível o alívio em seus movimentos. A água fresca deve ter sido como um bálsamo para suas feridas, mas ela não mergulhou imediatamente para desaparecer nas profundezas. Ficou na superfície, próxima à margem, nos observando. Ela não quer ir embora ainda, observou o cabo Silva. Está confusa, explicou doutora Mariana. Passou tantos dias presa que seu comportamento normal está temporariamente alterado. Ela precisa de tempo para reorientar. Durante a próxima hora, a Sukuri permaneceu na água rasa, às vezes se aproximando da margem onde estávamos, às vezes se afastando um pouco, mas sempre mantendo contato visual conosco. Vocês percebem o que está acontecendo? Perguntou doutora Mariana. Ela está criando uma memória segura de nós. Se algum dia precisar de ajuda novamente, saberá que humanos nem sempre são ameaça. A observação me tocou profundamente. Não estávamos apenas salvando uma vida. Estávamos mudando a percepção de um animal selvagem sobre nossa espécie. Enquanto observávamos a Sukuri, o sargento começou a recolher toda a rede descartada. Vou levar como evidência, explicou. Esse tipo de rede industrial é rastreável. Podemos identificar quem descartou ilegalmente.
E o que acontece com quem fez isso? Multa pesada, processo criminal por crime ambiental, especialmente se conseguirmos provar que a rede causou dano à fauna. Temos toda a documentação, disse, mostrando meu celular cheio de fotos e vídeos. Fotografei tudo desde o início. Perfeito. Isso vai ajudar muito no processo. 2 horas após o fim do resgate, a sucuri finalmente começou a se mover para águas mais profundas. Mas antes de mergulhar completamente, fez algo que nenhum de nós vai esquecer. Virou-se uma última vez em nossa direção, ergueu a cabeça acima da água e ficou nos observando por 1 minuto inteiro. Ela está se despedindo, disse doutora. Mariana com lágrimas nos olhos. Então, com um movimento gracioso, a serpente mergulhou e desapareceu nas águas escuras do rio Pichain. Pessoal, vocês pensaram que a história terminava com o resgate da sucuri? Estavam muito enganados. O que descobrimos durante a investigação sobre aquela rede de pesca revelou um esquema criminoso muito maior. Deixem seu like e se inscrevam porque essa história ganhou proporções que jamais imaginei. Após a sucuri desaparecer nas águas do rio Pichain, ficamos mais 1 hora no local documentando tudo. O sargento Oliveira fotografou cada pedaço da rede, media as malhas, anotava características específicas que poderiam ajudar a rastrear a origem. Essa rede é profissional, observou ele, examinando o material. Nylon industrial de alta resistência, com boias específicas e pesos de chumbo. Não é equipamento de pescador artesanal. Então é de operação comercial ilegal? Perguntei. Provavelmente. E pelo tamanho, cerca de 200 metros no total, diria que é parte de uma operação grande. Tora Mariana estava tratando dos ferimentos menores que eu e os policiais havíamos sofrido durante o resgate. Cortes nas mãos, arranhões, uma bolha que estourou na minha palma de tanto cortar rede. Vocês precisam tomar antibiótico também, instruiu. Ferimentos causados durante manejo de répteis aquáticos podem infeccionar facilmente. Enquanto ela tratava de nós, expliquei que fazia aquela rota raramente, só estava ali por causa do desvio na BR-163. Foi um acaso você passar por aqui hoje, comentou o Cabo Silva. Ou foi destino, acrescentou doutora Mariana. Se você não tivesse parado, aquela sucuri teria morrido. Ninguém mais passa por esse trecho nesse horário. A observação me fez pensar. Quantos outros animais estavam sofrendo em armadilhas similares por todo o Pantanal? Sargento, perguntei, esse tipo de situação é comum? Mais do que deveria ser. Recebemos pelo menos 3 a 4 chamados por mês sobre animais presos em redes descartadas. Mas sucuris desse tamanho é raro. A maioria das vítimas são jacarés, capivaras, lontras. E conseguem salvar todos? Ele fez uma pausa antes de responder. Não. Muitos já estão mortos quando encontramos. Outros estão em locais de difícil acesso. Você teve sorte de encontrar ela num ponto acessível. A conversa me deixou perturbado. Uma coisa era salvar um animal. Outra era entender que havia um problema sistemático afetando centenas, talvez milhares de criaturas selvagens. Precisa haver algo maior, disse eu. Um programa de limpeza, fiscalização mais intensa. Concordo, disse o sargento. Mas precisamos de recursos, pessoas, equipamentos. E, principalmente, precisamos pegar esses criminosos que descartam as redes. 3 dias depois, recebi uma ligação do sargento Oliveira com novidades surpreendentes. João, conseguimos rastrear a rede. Sério? Como? As boias tinham marcações específicas, quase apagadas, mas visíveis sob luz especial. Conseguimos identificar o lote de fabricação e rastrear a venda. E foi vendida há 8 meses para uma empresa de pesca de Corumbá. Estamos investigando. Gente, imaginem a adrenalina. Nossa operação de resgate tinha se transformado numa investigação criminal. Deixem seus comentários contando se já foram testemunhas em alguma investigação importante. 1 semana depois, fui convocado para depor na Delegacia de Crimes Ambientais em Cuiabá. Levei todas as fotos e vídeos que havia feito, além dos ferimentos ainda cicatrizando nas minhas mãos, como evidência do esforço do resgate. Senhor João, disse a delegada, doutora Patrícia Campos, seu registro fotográfico é excelente. Mostra claramente que a serpente estava presa há vários dias e que a rede causou ferimentos severos. Descobriram quem descartou? Estamos chegando lá. A empresa de Corumbá
Vendeu 50 redes idênticas para um grupo de pescadores ilegais que opera no Pantanal. Já identificamos 3 dos envolvidos. E o que vai acontecer com eles? Serão processados por crime ambiental, descarte irregular de material tóxico, pesca ilegal em área protegida e crueldade contra a fauna selvagem. Podem pegar até 3 anos de prisão e multas de 500 mil reais. A notícia me satisfez, mas havia algo mais que me incomodava. Delegada, durante o resgate, o sargento mencionou que 3 a 4 animais por mês são encontrados presos em redes. Isso não deveria ser notícia nacional? Deveria. E é exatamente por isso que quero sua ajuda. Como assim? Sua história do resgate viralizou nas redes sociais. As fotos que você postou foram compartilhadas milhares de vezes. Tem gente do Brasil inteiro comentando. Você tem uma plataforma agora. Mas eu sou só um caminhoneiro. Você é um caminhoneiro que salvou uma sucuri de 8 metros em plena Transpantaneira. As pessoas se identificam com isso. Elas querem ajudar. Só precisam saber como. A conversa com a delegada plantou uma semente na minha cabeça. Se minha história estava tocando pessoas, talvez eu pudesse usar isso para criar mudança real. 2 semanas após o resgate, recebi um convite inesperado. O IBAMA queria que eu participasse de uma campanha nacional contra descarte de redes de pesca. Senhor João, disse o coordenador da campanha, queremos usar sua história como exemplo de por que esse problema precisa ser levado a sério. O que precisariam de mim? Participar de um documentário curto, dar entrevistas, talvez até palestrar sobre a experiência. Aceitei sem hesitar. Se minha experiência traumática podia evitar que outros animais sofressem o mesmo, valia qualquer esforço. O documentário Resgate no Pichain foi produzido ao longo de 1 mês. Incluía as filmagens que fiz durante o resgate, entrevistas com os policiais ambientais, doutora Mariana, e até imagens de drone mostrando a extensão do problema de redes descartadas no Pantanal. João, disse a diretora do documentário, precisamos de um final para a história. Você sabe se a sucuri sobreviveu? Não tenho certeza. Doutora Mariana disse que ia tentar monitorar, mas sucuris são difíceis de rastrear. Vamos tentar localizar ela. Seria perfeito para o final do filme. 1 semana antes do lançamento do documentário, doutora Mariana me ligou com notícias emocionantes. João, encontramos sua sucuri. Sério, como sabem que é ela? Pelos padrões de escamas e cicatrizes dos ferimentos. É ela com certeza. E tem mais. Está completamente recuperada. Onde a encontraram? No mesmo rio, uns 5 quilômetros rio abaixo. Ela estabeleceu território ali. Posso vê-la? Podemos tentar, mas sem garantias. Ela está selvagem de novo. 3 dias depois, voltei à Transpantaneira com uma equipe pequena. Eu, Dorato, Mariana e um câmera do documentário. Fomos até o local onde a sucuri havia sido avistada. Ela costuma aparecer no final da tarde, explicou a veterinária. Fica numa área de água rasa caçando. Esperamos por 2 horas. Quando o sol começou a se pôr, ela apareceu. Era inconfundível. A maior sucuri que já tinha visto, com as marcas características das cicatrizes da rede já curadas, mas visíveis. Ela deslizava graciosamente pela água, claramente saudável e forte. É ela, sussurrei emocionado. Olha como está bonita, totalmente recuperada. A sucuri estava caçando, seu corpo massivo se movendo com uma elegância hipnotizante pela água rasa. De repente, ela parou. Virou a cabeça na nossa direção e ficou imóvel. Ela sentiu nossa presença, murmurou doutora Mariana. Durante quase 1 minuto, a serpente nos observou. Então, para nosso espanto absoluto, começou a nadar na nossa direção. Ela está vindo para cá, disse o câmera nervoso. Fiquem calmos, instruiu a veterinária. Deixem ela se aproximar. A sucuri nadou até uns 5 metros da margem onde estávamos e parou. Nos observou por um longo momento, sua língua bifurcada saindo e entrando, captando nossos cheiros. Ela me reconhece? Perguntei baixinho. Acho que sim. Répteis têm memória olfativa excelente. Ela está identificando você. Depois de cerca de 2 minutos de observação mútua, a serpente fez algo extraordinário. Deu um mergulho profundo e reapareceu mais perto, a apenas 3 metros da margem. Ficou na superfície, claramente sem medo, apenas nos observando. Isso é comportamento atípico total, disse doutora Mariana.
Sucuris selvagens fogem de humanos. Ela está demonstrando reconhecimento e ausência de medo. Oi, garota, falei suavemente. Que bom ver você bem. Como se respondendo, a serpente fez um movimento ondulante com o corpo. Não agressivo, apenas comunicativo. Ela está conversando com você, observou a veterinária emocionada. Serpentes fazem isso dentro de contextos sociais específicos. Ficamos ali por mais 10 minutos. A sucuri permaneceu próxima, às vezes mergulhando, às vezes voltando à superfície, mas sempre mantendo aquela distância segura, mas engajada. Essa cena vai ser o final perfeito do documentário, disse o câmera, filmando tudo. Quando começou a escurecer, a serpente deu um último olhar na nossa direção e mergulhou, desaparecendo nas águas escuras do rio. Tchau, garota, disse eu. Viva bem. Viva livre. Pessoal, se vocês estão se emocionando com esse reencontro, imaginem como eu me senti. Deixem seus comentários sobre animais que vocês ajudaram e que tocaram seus corações. O documentário Resgate no Pichain foi lançado 3 semanas depois e teve repercussão nacional. Passou na TV aberta, viralizou na internet e foi compartilhado milhões de vezes nas redes sociais. João, me ligou a delegada Patrícia Campos, você virou símbolo da luta contra a pesca ilegal no Pantanal. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, João. A maioria das pessoas teria passado direto. Você parou, se arriscou, dedicou 4 horas da sua vida para salvar um animal que muitos consideram perigoso. Isso é heroísmo. O impacto do documentário superou todas as expectativas. Em 2 meses, 15 denúncias de descarte ilegal de redes foram registradas, 3 grupos de pescadores ilegais foram presos. Uma operação de limpeza removeu mais de 2 toneladas de redes abandonadas do Pantanal. 47 animais foram salvos de redes antes que morressem. Sua história salvou muito mais que uma sucuri, disse o coordenador do IBAMA. Salvou dezenas de animais e conscientizou milhões de pessoas. Mas a consequência mais inesperada veio 3 meses após o resgate. Uma ONG internacional de conservação marinha me convidou para ser embaixador da campanha Oceanos e Rios Sem Redes. Senhor João, disse a coordenadora via videoconferência, seu resgate da sucuri tocou pessoas no mundo inteiro. Queremos expandir a mensagem globalmente. Mas eu sou só um caminhoneiro do Brasil. Exatamente. Você representa a pessoa comum que pode fazer diferença. Não precisa ser cientista ou ativista profissional. Precisa apenas de coragem e compaixão. Aceitei o convite e nos meses seguintes minha vida mudou completamente. Além de continuar como caminhoneiro, me tornei palestrante em escolas, universidades e eventos ambientais. A história da sucuri me ensinou algo crucial, eu dizia nas palestras. Cada um de nós tem o poder de salvar vidas. Basta parar quando vemos sofrimento e fazer alguma coisa. 6 meses após o resgate, voltei mais uma vez ao rio Pichain. Queria ver a área onde tudo havia acontecido, fazer uma espécie de peregrinação pessoal. Quando cheguei ao local exato, encontrei algo que me emocionou. Uma placa informativa instalada pela Prefeitura de Poconé e pelo IBAMA. Marco do resgate da sucuri. Em 15 de março de 2024, neste local, o caminhoneiro João Silva resgatou uma sucuri de 8 metros presa em rede de pesca ilegal. O resgate durou 4 horas e inspirou mudanças nas leis de proteção à fauna pantaneira. Abaixo da placa, havia um código QR que levava ao documentário completo. Viramos história, murmurei, tocando a placa. Enquanto observava o rio, pensando em tudo o que havia acontecido, ouvi um som familiar. O movimento de água sendo deslocada por um corpo grande. Olhei e não acreditei no que vi. A sucuri estava ali novamente na superfície, a poucos metros da margem, me observando. Você está me esperando? Perguntei incrédulo. Fiquei ali por 1 hora, apenas observando ela. De vez em quando outros animais passavam. Jacarés, capivaras, garças, mas a sucuri permanecia, como se estivesse montando guarda naquele trecho do rio. Você se tornou a guardiã deste lugar. Compreendi. Este é seu território agora. Quando me preparei para ir embora, a serpente fez aquele mesmo gesto de abaixar a cabeça que havia feito no dia do resgate. Era inequívoco.
um gesto de reconhecimento e, ouso dizer, de gratidão. Até a próxima, garota, disse. Obrigado por me ensinar que vale a pena lutar. Pessoal, o que começou como um resgate isolado se transformou num movimento nacional de proteção à fauna aquática. Se vocês estão acompanhando nossa jornada, sabem que cada história tem o poder de inspirar mudanças reais. Deixem seu like e se inscrevam, porque o que aconteceu nos meses seguintes superou minhas expectativas mais otimistas. 1 ano após o resgate da sucuri, minha vida havia mudado drasticamente. Continuava sendo caminhoneiro, afinal era minha profissão e paixão, mas agora também coordenava o Projeto Rede Zero, uma iniciativa nacional para remover redes abandonadas de rios e conscientizar sobre o problema. João, disse Dr. Fernando, o biólogo que coordenava o projeto comigo, temos voluntários em 12 estados querendo participar das operações de limpeza. Quantos animais já foram salvos desde que começamos? 234 animais em situações similares à da sucuri. E removemos mais de 15 toneladas de redes abandonadas. Os números eram impressionantes, mas cada animal salvo tinha sua própria história. Como a lontra que ficou presa por 3 dias e foi resgatada por pescadores artesanais treinados pelo nosso programa. Ou o jacaré jovem que havia perdido parte da cauda numa rede, mas sobreviveu ao resgate. Cada vida conta, eu repetia sempre. Não é sobre números, é sobre dignidade de cada criatura. O projeto cresceu tanto que atraiu atenção internacional. National Geographic fez uma matéria especial. BBC produziu um episódio sobre o problema de redes fantasmas em águas doces e várias universidades começaram estudos sobre o impacto ambiental. Senhor João, disse a jornalista da National Geographic durante a entrevista, como um caminhoneiro se tornou líder de um movimento ambiental internacional? Eu não me tornei líder de nada, respondi. Apenas vi um animal sofrendo e decidi ajudar. Outras pessoas viram que era possível fazer algo e se juntaram. O movimento se criou sozinho, mas você é o rosto do movimento. As pessoas se inspiram em você. Então espero que se inspirem na parte certa, que qualquer pessoa pode fazer diferença. Não precisa de diploma, dinheiro ou status. Precisa de coragem para parar quando vê sofrimento. A entrevista foi ao ar e gerou ainda mais engajamento. Recebi mensagens de pessoas de 47 países diferentes, muitas compartilhando suas próprias experiências de resgate animal. Um e-mail me marcou especialmente. Era de um pescador artesanal do Vietnã. Senhor João, sua história da sucuri me inspirou. Comecei a recolher redes abandonadas no meu rio. Já salvei 12 tartarugas marinhas. Obrigado por mostrar que pescadores podem ser protetores, não destruidores. Isso é exatamente o que precisamos, disse para Dr. Fernando. Transformar pescadores de parte do problema em parte da solução. A ideia gerou o próximo grande passo do projeto. Parceria com comunidades pesqueiras para treinamento em descarte correto e resgate de animais. Muitos pescadores não descartam redes por maldade, explicou seu Raimundo, pescador artesanal de 68 anos, que se tornou nosso parceiro. Fazem por ignorância ou falta de opção. Se dermos alternativas, eles colaboram. Criamos pontos de coleta de redes danificadas em 50 comunidades ribeirinhas. Em troca de entregar redes velhas, pescadores recebiam descontos na compra de equipamentos novos e certificação como pescadores protetores. A adesão superou 80%, relatou o Dr. Fernando após 6 meses de programa. E o descarte ilegal caiu 60% nas áreas onde atuamos. Gente, imaginem a satisfação de ver um problema enorme sendo combatido com soluções práticas e colaborativas. Deixem seus comentários sobre mudanças positivas que vocês já viram acontecer. 18 meses após o resgate original, recebi um convite especial. O Ministério do Meio Ambiente queria oficializar o projeto Rede Zero como política pública nacional. João, disse o ministro durante a cerimônia em Brasília, sua atitude individual inspirou uma política que protegerá milhões de animais aquáticos nas próximas décadas. O projeto agora tinha orçamento federal, equipes permanentes em todos os estados e metas ambiciosas. Remover 100% das redes abandonadas de áreas protegidas em 5 anos. É surreal.
Comentei com doutora Mariana, que havia se tornado coordenadora técnica do projeto. Começou com uma sucuri presa numa rede, e agora é lei federal. Sua sucuri salvou não apenas a própria vida, mas a vida de inúmeras criaturas que nem nasceram ainda. Mas em meio a todo esse reconhecimento e crescimento do projeto, eu nunca esquecia o que havia iniciado tudo. Sempre que possível, voltava ao rio Pichain para visitar minha sucuri, e ela sempre aparecia. Isso não é normal, dizia a doutora Mariana toda vez. Répteis não criam vínculos de longo prazo com humanos. Ela não é um réptil normal, eu respondia. É uma sobrevivente. E sobreviventes se lembram de quem os ajudou. 2 anos após o resgate, a sucuri me deu a maior surpresa de todas. Estava em minha visita trimestral ao rio quando ela apareceu, mas não estava sozinha. Havia outra sucuri com ela, ligeiramente menor, claramente um macho, e ao redor dos dois, nadando em formação protegida, havia pequenas sucuris, filhotes. Meu Deus! Sussurrei para a equipe que me acompanhava. Ela teve filhotes. Não apenas teve, disse doutora Mariana, observando com binóculos. Ela está apresentando a família para você. É um comportamento social de aceitação. A sucuri matriarca se aproximou da margem, seguida pela família. Os filhotes, contei 8, ficaram próximos aos pais, mas claramente curiosos sobre os humanos na margem. Ela está ensinando para eles que vocês são seguros, explicou a veterinária. É transmissão de conhecimento entre gerações. Ficamos observando por 1 hora. A família de sucuris nadava, caçava pequenos peixes, interagia com calma e confiança. Era evidente que estavam bem estabelecidas naquele território. Você criou uma dinastia, disse Dr. Fernando. Uma linhagem de sucuris que não tem medo de humanos benevolentes. Espero que isso as proteja, respondi. Se sabem distinguir humanos bons de ruins, têm mais chances de sobreviver. Quando a família finalmente nadou para águas mais profundas, a matriarca olhou para trás uma última vez. Nosso ritual de despedida. Cuida bem deles, falei baixinho. E ensina seus filhos a serem espertos. 3 meses depois, recebi notícias que confirmaram que nossa mensagem estava se espalhando mais longe do que imaginávamos. Um grupo de estudantes de uma escola rural de Mato Grosso havia criado um projeto local inspirado na história da sucuri. Chamamos de Patrulha Pichain, explicou a professora coordenadora. Os alunos fazem caminhadas mensais pelo rio próximo à escola, recolhendo lixo e procurando animais em dificuldade. Já resgataram algum? Sim, mês passado encontraram uma capivara presa em linha de pesca. Usaram o protocolo que ensinamos baseado no seu resgate. E a capivara? Totalmente recuperada e solta. Os alunos estão orgulhosíssimos. Histórias como essa chegavam semanalmente. Crianças, adultos, comunidades inteiras inspiradas a proteger sua fauna local. Você virou uma lenda viva, brincou minha esposa, Dona Maria, que sempre me apoiou nessa jornada. Não sou lenda. Sou apenas um caminhoneiro que fez o que tinha que ser feito. Mas você inspirou milhares a fazerem o mesmo. Isso é ser lenda, João. No final do 2º ano, o projeto Rede Zero tinha números que nos enchiam de orgulho. 847 animais aquáticos resgatados, 89 toneladas de redes removidas, 340 comunidades pesqueiras participantes, 15. 0 voluntários ativos, redução de 70% em mortes por emaranhamento nas áreas de atuação. João, disse o ministro do Meio Ambiente durante a cerimônia de 2 anos, você provou que uma pessoa, uma ação, pode mudar o mundo. Mas, para mim, a verdadeira recompensa continuava sendo as visitas ao rio Pichain, onde minha sucuri continuava prosperando com sua família. Você foi minha professora, eu dizia para ela durante cada visita. Me ensinou que vale a pena lutar, que cada vida importa. Que coragem e compaixão podem transformar tragédia em triunfo. E ela sempre permanecia ali, nos observando com aqueles olhos antigos e sábios, como se entendesse cada palavra. Pessoal, chegamos ao final desta jornada extraordinária, que começou com 4 horas de resgate de uma sucuri agonizante e se transformou num movimento que mudou políticas ambientais no Brasil inteiro. Se vocês acompanharam toda essa história, sabem que foi muito mais que salvar um animal. Foi sobre descobrir nosso poder de transformar o mundo. Deixem seu like,
Se inscrevam no canal e compartilhem, porque essa história precisa inspirar mais pessoas. Hoje, 3 anos após aquele resgate na Transpantaneira, minha vida encontrou um equilíbrio perfeito entre minha profissão de caminhoneiro e minha missão de protetor da fauna aquática. Continuo rodando pelas estradas brasileiras, mas agora cada viagem inclui paradas estratégicas para verificar pontos conhecidos de descarte de redes. João, disse Dr. Fernando durante nossa reunião mensal do projeto, você criou um modelo de conservação que está sendo estudado em 23 países. Como assim? Sua abordagem de conservação móvel, profissionais de estrada atuando como sentinelas ambientais, é revolucionária. Universidades estão fazendo teses sobre isso. A informação me deixou meio sem jeito, mas orgulhoso. Nunca busquei reconhecimento acadêmico, mas se nosso trabalho estava inspirando pesquisas que poderiam ajudar mais animais, valia cada momento. O projeto Rede Zero agora tinha estrutura nacional impressionante. 5 centros regionais de triagem de redes recolhidas, 89 equipes de resgate treinadas, parceria com 450 comunidades pesqueiras, programa educativo em 2.000 escolas AP para denúncias com 150. 000 usuários ativos. Mas o mais importante, eu sempre enfatizava em palestras, não são os números, são as vidas. Cada animal que não morre emaranhado, cada filhote que cresce livre, cada pescador que escolhe descartar corretamente, essas são as vitórias reais. 3 anos e 2 meses após o resgate, recebi o convite mais especial de todos. A ONU queria que eu falasse na Conferência Mundial sobre Oceanos e Rios, em Lisboa. Senhor João, disse a organizadora, sua história transcende fronteiras. Queremos que você abra a conferência com um discurso sobre conservação cidadã. Eu? Mas não sou orador. Você é exatamente o que precisamos. Alguém real, genuíno, que fez diferença com as próprias mãos. Aceitei, mesmo com o frio na barriga. Na semana antes da viagem, Dona Maria me ajudou a preparar. Fale do coração, João. Conte a história como você me contou naquela noite quando voltou do resgate, emocionado e exausto. E se eu esquecer o que falar? Você passou 4 horas cortando rede de uma sucuri que poderia ter te matado. Você não vai esquecer nada. Em Lisboa, diante de 2.000 especialistas em conservação de 140 países, contei a história. Não usei PowerPoint, não li notas. Apenas falei. 3 anos atrás eu era apenas um caminhoneiro fazendo uma rota alternativa. Vi algo estranho na margem de um rio. Poderia ter passado direto, tinha prazos, entregas, compromissos, mas parei e descobri uma sucuri de 8 metros morrendo numa rede de pesca. Quando terminei, 20 minutos depois, o auditório estava em silêncio absoluto. Então, uma ovação de pé que durou 5 minutos. Você nos lembrou, disse um pesquisador da Austrália depois, que conservação não é só sobre ciência e política, é sobre compaixão individual. Gente, imaginem a emoção de ver uma história pessoal tocando pessoas do mundo inteiro. Deixem seus comentários sobre momentos em que vocês se sentiram pequenos diante de algo grande. Voltando ao Brasil, fui direto para o rio Pichain, 3 meses sem visitar, e eu senti a falta daquela conexão. Quando cheguei ao local sagrado onde tudo havia começado, algo parecia diferente. A placa comemorativa agora estava cercada por um pequeno jardim mantido pela comunidade local. Havia flores, bancos para descanso e até um pequeno painel informativo sobre sucuris. Viramos ponto turístico, comentou seu Antônio, morador local que eu havia conhecido anos atrás. Turismo é bom? Muito, mas turismo consciente. As pessoas vêm para ver onde aconteceu o resgate, para aprender sobre conservação, e sempre respeitam o rio. Sentei num dos bancos novos e observei a água. Não demorou muito para ela aparecer, mas não era mais só ela. A família havia crescido. A matriarca estava acompanhada não apenas do macho parceiro, mas dos 8 filhotes, agora adolescentes, e havia novos filhotes, ainda pequenos. Você é uma avó, falei para ela emocionado. Sua família está prosperando. Doutora Mariana, que havia me acompanhado na visita, observava fascinada. João, isso é documentação científica importante. Ela estabeleceu uma população reprodutiva saudável. Seus filhotes estão se reproduzindo aqui.
O rio é deles agora? Mais que isso. Este trecho se tornou santuário de fato. Outros animais também se estabeleceram aqui. Capivaras, lontras, até uma família de ariranhas que não existia antes. Por quê? Porque sua sucuri é a matriarca territorial. Ela afasta predadores maiores, mantém o equilíbrio. E como não teme humanos benevolentes, ensinou isso para toda a comunidade animal local. A descoberta me encheu de orgulho. Um animal que eu havia salvado estava agora protegendo um ecossistema inteiro. Enquanto observávamos, a sucuri matriarca fez algo que nunca havia feito antes. Nadou até a margem e saiu parcialmente da água, deitando-se nas pedras aquecidas pelo sol a apenas 3 metros de onde estávamos. Isso é confiança total, sussurrou doutora Mariana. Ela está completamente vulnerável nessa posição. Só faria isso se confiasse 100% em nós. Posso me aproximar? Com cuidado. Movimentos lentos. Caminhei devagar até ficar a 1 metro dela. A serpente gigantesca não se moveu. Apenas me observou com aqueles olhos dourados que eu conhecia tão bem. Oi, garota, disse baixinho. Faz tempo que não nos vemos. Ela fez aquele som baixo que serpentes fazem. Não exatamente um silvo, mas uma exalação controlada. Era nosso cumprimento particular. Você está feliz aqui? Sua família está bem? Como resposta, ela virou ligeiramente a cabeça em direção à água, onde seus descendentes nadavam e brincavam. Era como se dissesse, veja você mesmo. Estamos todos bem. Ficamos ali por quase 1 hora. Eu sentado nas pedras, ela deitada ao meu lado, ocasionalmente se movendo levemente, mas sempre mantendo aquela proximidade impossível para um animal selvagem. Você sabe o que significa para mim? Perguntei. Você me ensinou que coragem não é ausência de medo, é fazer o certo apesar do medo. Quando o sol começou a se pôr, ela lentamente retornou à água. Mas antes de mergulhar completamente, fez aquele gesto que eu havia visto pela primeira vez 3 anos atrás. Abaixou a cabeça em direção a mim, numa reverência clara. Até a próxima, garota. Cuida bem da sua família. Ela mergulhou e desapareceu, mas eu sabia que voltaria. Sempre voltava. Na semana seguinte, aconteceu algo que fechou o círculo de forma perfeita. Uma escola de São Paulo me convidou para falar com alunos do ensino fundamental. Senhor, João, disse a diretora, temos um aluno especial que quer conhecê-lo. Era um menino de 9 anos, Lucas, que havia assistido ao documentário e decidiu criar um projeto na escola. Operação Rios Limpos. Senhor João, disse ele com os olhos brilhando, por causa da sua sucuri, eu e meus amigos limpamos o córrego perto da escola. Achamos 3 redes velhas e salvamos uma tartaruga. Você salvou uma tartaruga? Perguntei, me ajoelhando para ficar na altura dele. Salvei. Estava presa numa linha de pesca. Usei o que aprendi no seu vídeo. E a tartaruga está bem? Está ótima. A gente solta ela no córrego limpo e ela volta todo dia para comer as verduras que levamos. Aquele menino de 9 anos tinha entendido tudo. Não era sobre ser herói. Era sobre ver sofrimento e fazer algo. Lucas, disse eu, você é mais corajoso que eu. Tinha 47 anos quando salvei a sucuri. Você tem 9 e já está fazendo diferença. Ele sorriu, envergonhado, mas orgulhoso. Hoje, sempre que conto a história do resgate da sucuri, termino com uma reflexão. Aquele dia na Transpantaneira, eu tinha 3 escolhas. Passar direto porque estava atrasado, ligar para autoridades e esperar elas resolverem, ou parar e tentar ajudar mesmo sem saber se conseguiria. Escolhi a terceira opção e descobri que dentro de cada um de nós existe uma capacidade imensa de fazer diferença. A sucuri me ensinou que tamanho não importa, dela ou nosso. O que importa é coragem, é compaixão, é a disposição de parar quando vemos sofrimento. Hoje, 3 anos depois, aquela serpente vive livre com sua família e inspirou um movimento que salvou centenas de outros animais. Tudo porque alguém parou. Então, meu desafio para vocês é, quando virem sofrimento, de animais ou de pessoas, não passem direto. Parem, façam algo. Pode ser grande ou pequeno, mas façam. Porque às vezes, 4 horas de coragem podem mudar o mundo. Muito obrigado por terem acompanhado essa jornada incrível comigo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem
porque histórias de compaixão precisam ser amplificadas. E lembrem-se sempre, cada um de nós tem o poder de salvar vidas. Basta ter coragem para parar. Um grande abraço do João Estradeiro, e que nossa jornada continue inspirando bondade por onde passarmos. Até a próxima história, pessoal.